Glória a Jesus. Diz assim a minha Bíblia e a sua também, a partir do versículo 2. Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te vem, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus olhos. Amém. Interessante, irmãos, o nosso estudo começando a respeito de conhecer mais a Deus, e ele traz esse tipo de conhecimento, essa ideia do conhecimento diante de Deus, um dos livros mais pesados da Bíblia. O livro de Jó se torna um livro alegre, feliz, nos últimos 2 capítulos, no máximo no último capítulo, na verdade, se torna um livro feliz. Até o capítulo 42 é um livro pesado. Alguns consideram um livro de filosofia, inclusive, porque o struggle de entender o pensamento, wrestling com uma ideia, né? Você brigando com a ideia, de entender por que Jó sofria, porque Jó estava sofrendo, ela vai sendo levada até o fim do livro, e na verdade o livro termina sem explicação do porquê Jó sofreu. Jó termina essa vida sem entender o porquê foi que ele sofreu. Ele não sabe. A única coisa que ele chega ao conhecimento, e é o capítulo 42 ele inicia isso, que ele chegou a uma conclusão a respeito de Deus. E a conclusão é essa: entender que Deus pode fazer o que ele quiser. Nesse pensamento, a filosofia diz que Deus é, na verdade, um menino malvado com uma lupa na mão, queimando as pequenas formigas que somos nós andando por essa vida. Alguns dizem, por exemplo, que Deus é uma pessoa que não tem nenhum apego pela humanidade. Não existe nenhum tipo de sentimento positivo para com a humanidade, porque Deus nos faz sofrer. Não obstante que isso parece uma realidade tirada de um mangá japonês, que mostra a figura de Deus como uma espécie de um modelo de super vilão, que na verdade nada de bom tem no seu contexto, ela esquece que o autor da nossa vida é o próprio Deus. Quem nos deu vida em primeiro lugar foi Deus. Em certo momento Deus pergunta para Jó, e na verdade é um dos amigos que pergunta para Jó, que fala assim: quem foi que lhe deu primeiro para que ele precisasse de retribuir? Quem foi que ofereceu alguma coisa primeiro para Deus para que Deus ficasse devendo alguma coisa? Né? Para quem é que Deus está devendo alguma coisa aqui? Para quem é que fala assim: não, o Senhor me deve isso. Quem é que pode falar isso para Deus? O Senhor me deve tal coisa, o Senhor está me devendo isso aqui. Se a nossa vida já é um fruto da boa graça e do amor de Deus derramado por nós. Jó chega a essa conclusão no capítulo 42. Olha, o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é que pode chegar diante de Deus e falar assim: o Senhor vai pensar isso aí não? Isso aí o Senhor está proibido de pensar. Já chegou à conclusão: se nós somos emancipados da nossa pequenez, se eu não posso entrar na sua mente e lhe dizer o que você vai pensar, e lhe dizer como você vai agir, ainda que eu possa tentar incentivar você e aconselhar você a algum tipo de comportamento ou outro, quanto mais Deus. Quanto mais Deus alguém pode dizer se o senhor vai pensar assim ou o senhor vai pensar assim. Ele continua na fala dele, dizendo que ele falou no passado coisas que ele não entendia. E ele falou assim, inclusive a pergunta de Deus foi o seguinte: quem é esse que encobra o entendimento? Né? Quem é essa pessoa que está tentando cobrir a sabedoria? E Jó se acusa: fui eu. Porque eu falava de coisas que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Eu não tinha noção do que eu estava dizendo. Eu não tinha noção das coisas que eu estava pensando. E aí ele fala, no versículo 4, ele se debruça diante de Deus como uma oração. Olha, escuta que eu vou falar agora, tá, Deus? E na verdade eu vou falar diferente. Eu vou te perguntar e o Senhor me ensina. Se você volta no capítulo 38, você percebe que Deus, para tentar incentivar Jó,
a que Jó chegasse à conclusão de que ele não sabia nada. Jó fala assim: ô Jó, se levanta e cinge você como homem, porque agora eu vou fazer uma série de perguntas para você. E na verdade esse capítulo 38 é uma resposta de Deus, uma das perguntas que Jó faz lá. Porque Jó fica tão irritado com os amigos dele falando que ele tinha pecado, ele fica tão irritado com os amigos dele apontando: ó, isso aí é culpa sua, isso aí é da conduta que você levou, isso, alguma coisa encoberta você tem. Ele fica tão irritado que ele fala assim: quem dera Deus descesse aqui como homem, quem dera ele se fizesse homem aqui, eu ia perguntar, eu ia falar na cara dele. Mal ele sabia do que ele estava falando, né? Porque Jesus foi o Deus encarnado, Deus se fez homem na pessoa de Jesus, lá na frente. E Deus desce e fala assim: olha, cinge você agora como homem, e eu vou falar com você. Fica de pé, Jó. Jó ficava o dia inteiro sentado, se coçando com telha por causa das chagas que tinha no corpo dele. Deus fala para ele assim: fica de pé, rapaz, eu vou fazer agora umas perguntas para você. E a primeira pergunta que Deus faz, uma das séries das perguntas que Deus faz é: Jó, onde é que você estava quando eu coloquei o firmamento da terra? Jó, fala para mim, onde é que você estava quando eu chamei as estrelas pelo nome e elas se apresentaram? Jó, diz para mim se você tem entendimento, Jó. Onde é que você estava quando eu coloquei limite nas águas e disse: até aqui vocês vão vir, daqui vocês não vão passar? Fala para mim se você tem entendimento, Jó. Me explica. Fala para mim se você não é o bonzão, cara. Você não é o cara. Você não está aí todo se sentindo menosprezado e julgado por Deus? Fala para mim, Jó. Vamos lá, meu amigo, me ensina. Como é que faz? O comentário de Matthew Henry na criação do homem em Gênesis é o texto de Jó 38. O grande escritor, comentarista bíblico Matthew Henry, ele fala no início do livro de Gênesis, ele fala o seguinte: olha, você quer saber de uma coisa? O homem está para sempre humilhado debaixo de Deus. Não tem como ele se vangloriar diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você chega lá, você chega no Gênesis, o Éden é criado e o homem é colocado, está tudo pronto, meu amigo. Está tudo pronto. Quando você nasceu e você era uma criança pequena, já tinha um berço para você, já tinha uma mãe para te amamentar, já tinha alguém para cuidar de você. E mesmo aqueles que não tiveram mãe e não tiveram pai, alguém estava lá para cumprir esse papel. Você foi cuidado por Deus desde o princípio. Você não pode chegar na sua vida adulta agora e falar assim: cheguei aqui sozinho. Não, senhor, se não fosse a mão de Deus, você não tinha chegado aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, se não fosse hoje cedo, pela manhã, quando você acordou, tinha comida na sua mesa, o seu prédio que você mora, a casa que você mora, não caiu. Ninguém arrebentou a porta da sua casa de madrugada e enfiou uma faca no seu peito. E quem te garante que isso não podia acontecer? Sabe quem garante que isso não podia acontecer? Porque Deus criou tudo perfeito. Inclusive a sociedade que nós temos, as regras que estão aí para as pessoas conviverem, foi Deus que idealizou elas. Glória a Deus. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. O padrão moral que o mundo conhece foi Deus que colocou no coração do homem. Glória a Deus. Jó chega a essa conclusão, que ele tinha que perguntar para Deus. E aí o versículo 5, que nós partimos para o nosso estudo, ele fala assim: olha, o que eu cheguei à conclusão é o seguinte, que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Com os meus ouvidos eu ouvi de ti. Eu ouvi falar que o Senhor era bom. Eu ouvi falar que o Senhor era tremendo. Mas agora, depois de toda essa experiência, te veem os meus olhos. E a experiência do testemunho é maior do que a experiência da história. Tem muita gente no mundo hoje, dentro da igreja, vivendo uma experiência de história e não uma experiência de testemunho. Não tem um testemunho para contar. Ouviu uma história falar, mas não tem um testemunho para contar. Jó, nesse dia, ninguém tirava do coração dele de que Deus era bom. Ninguém conseguia arrancar da alma dele o fato de Deus ser bom. E isso foi tão maravilhoso que depois desse momento, mas nós não vamos ficar por aqui, nós vamos passar para frente, diz que Deus muda o cativeiro de Jó. E a primeira coisa que Deus faz é falar para os amigos dele: ó, vocês falaram mal contra Jó, dizendo que ele tinha pecado contra mim, ele não fez nada.
agora vocês vão fazer o seguinte, para vocês não ficar mal comigo, vão lá em Jó e fala para eles oferecer um sacrifício para mim no nome de vocês. Ele vai interceder por vocês para mim não descer a mamona na cabeça de vocês, porque vocês pecaram contra mim julgando Jó. Depois que Jó oferece sacrifício pelos seus amigos, sabe o que acontece? Deus mudou o cativeiro de Jó. Tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Um dobro. E a palavra de Deus vai dizer que Jó terminou os dias dele lembrando das lamúrias, não, farto de dias. Sabe o que significa? Que no fim da vida, Jó não ficou olhando, o que eu passei, o que eu sofri. Não, no fim do dia ele chegou assim, olha, como Deus foi bom comigo, como Deus me guardou, como Deus me ajudou, como Deus me levantou. Quando nós olhamos essa experiência do conhecer a Deus, a gente chega nessa ideia das primícias, fazendo uma pergunta para nós, né? Como está o nosso relacionamento de proximidade com Deus? Como a gente conhece Deus de verdade? Como é que a gente pode discernir quem é Deus? Né? Tem muita gente que fala, Deus é tudo para mim. Deus é tudo para a minha vida, Deus é tudo para mim. Mas primeiro, o que é tudo para você? Né? E que Deus é Deus tudo para você? Porque tem gente que tem uma caricatura de Deus pessoal. O Deus dele é a formação de tudo aquilo que ele acha legal Deus ser. Deus é uma pessoa que ele moldou a imagem daquilo que ele acha que Deus tem que ser. Mas Deus não é uma pessoa independente. Deus é uma ideia. Então quando você se aproxima de Deus, você percebe que Deus ele não é uma massinha de moldar, ele é uma pessoa. Né? Lembra quando você viu o seu par, o seu cônjuge, a pessoa que está com você, a primeira vez? Lembra quando você se aproximou dessa pessoa a primeira vez? E você olhou para ela e você idealizou uma pessoa dela. Você teve essa pessoa para mim, ela para mim é uma pessoa interessante porque ela responde essa e essa e essa característica que eu espero. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Mas conforme o tempo foi passando, você percebeu que apesar de você ainda gostar dessa pessoa, querer essa pessoa, ela não é aquela caricatura que você formou dela. Ela é ela. Ela é ela tanto, essa pessoa é essa pessoa tanto, que você teve que aprender a conviver com coisas dessa pessoa que você não gosta, inclusive. Apesar de Deus ser perfeito, tem coisa em Deus que a gente não gosta. Eu vou repetir. Apesar de Deus ser perfeito, tem coisa em Deus que você não gosta. Você não gosta que Deus tem regra para você de coisas que você gosta de fazer. Você não gosta que Deus tem regra para você sobre condutas que você acha que é ok. Você não gosta que Deus tem para você uma conduta, ou uma regra, ou um posicionamento de coisas que você acha que é super normal e ele deveria aprovar. Aliás, na sua cabeça e na maneira como você observa Deus, Deus te aprova. Mas não. O que Deus tem aí entra aquela antiga doutrina, né? Que eu costumo falar para os irmãos, que é a doutrina mais antiga do mundo. Talvez seja até mais antigo do que a Bíblia redigida da maneira como a gente tem, que é a doutrina do nada a ver. Conhece a doutrina do nada a ver? Alguém chega para você e fala, não, isso não tem nada a ver. não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Mas como é que a gente então exerce a nossa proximidade com Deus? O texto que a gente vai estudar hoje, partindo dessa ideia de Jó, do conhecimento de Deus, está lá em 1 Samuel, no capítulo de número 3. Quando Samuel, aquele menino que nasceu de Ana, ele é doado para o templo como uma oferta ao Senhor pelo fato de Ana ter tido filho. Olha a cabeça dessa mulher. Essa mulher está chorando para Deus pedindo um filho. Ela não tem filho. A outra esposa do marido dela fica jogando na cara dela que ela não tem filho. Você é estéril, você não tem filho. E a única coisa que ela queria era um filho. A porção que o marido dava para ela era bem maior do que a porção que ele dava para outra esposa, porque ele gostava muito dela. E aí ele perguntava para ela, escuta minha filha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela não queria nem saber, ela queria um menino. Um dia ela estava chorando no altar, o sumo sacerdote passa. Minha filha, você está chorando aí, minha filha? Tira a bebida da sua cara, você está bêbada a essa hora do dia. Ela limpa as lágrimas e fala, não, meu senhor, não estou bêbada não. É que minha alma está aflita. Eu quero um filho e eu não posso ter. O Eli, que é o sumo sacerdote, ele fica tão constrangido, ele fala assim, não, minha filha, Deus vai tocar o filho, viu? Pode ficar tranquila aí, hoje eu vou te fazer promessa, em nome de Deus, Deus vai abrir a sua mala e vai te dar um filho.
Aí ela fala assim, se Deus me der um filho, eu vou entregar esse filho para a obra de Deus. Ué, mas você não queria o filho? Mas Deus vai dar um filho para você, você vai dar o filho de volta? É. Ela entende um princípio, irmão, que na matemática de Deus, do jeito que Deus funciona, mais importante é aquilo que você oferece do que o que você recebe. Tem muita gente atrás de Deus para receber alguma coisa de Deus, mas Deus está procurando aqueles que estão oferecendo alguma coisa diante dele. E quando eu falo isso, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando da vida. Oferecer a sua vida como uma oferta a Deus. Oferecer o seu coração como uma oferta a Deus. E ela fez isso. O menino nasceu, ela entregou Samuel para a obra de Deus. Agora adivinha. Como Deus não fica devendo nada para ninguém, ela teve mais 5 filhos depois disso. Glória a Deus. Ela queria um só, Deus deu 6. Ela só queria um, Deus deu 6. Porque o primeiro ela entregou para o Senhor. Se ela não tivesse entregado o primeiro para o Senhor, talvez ela tivesse ficado com um só. Mas como ela entregou o primeiro, ela ganhou mais 5. É assim que Deus funciona, irmão. Quando é sincero, Deus multiplica. Quando é de coração, Deus abre a porta. E aí agora Samuel começou a crescer. É interessante que a lei sacerdotal dizia que você, para participar dos trabalhos da casa de Deus naquela época, você tinha que ser de uma certa linhagem, você tinha que ser de uma tribo, a tribo de Levi. E o interessante sobre Samuel é que Samuel era da tribo de Levi. Porque o pai de Samuel era um homem chamado Eucana. Às vezes eu acho até que Eucana era nome de mulher, né? Mas não, é o nome de homem mesmo. Eucana era da linhagem, sabe de quem? De Coré. Agora, você sabe quem que era Coré? Coré foi um dos caras mais rebeldes que teve durante o povo de Israel no deserto. Coré foi um cara rebelde. Sabe o que Coré quis fazer? Ele quis tirar a liderança de Moisés e de Arão. E disse a palavra de Deus, diz que quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? A terra abriu e engoliu Coré e os parceiros dele, e tudo que era dele, a terra engoliu. Deus matou Coré. Agora olha que interessante. Lá no capítulo 26 de Números, fala que Deus matou Coré. Né? Fala que Deus matou Coré. Mas os filhos de Coré não morreram. Olha que bonito isso. Né? E o tempo passou. O tempo foi em frente e agora nasce Samuel, dessa linhagem que tinha sido amaldiçoada no passado, e vai trabalhar dentro do templo. Sabe qual que era a chance de Samuel ser o próximo sumo sacerdote? 0. Porque não só ele não era filho do sumo sacerdote, como a linhagem dele nada tinha a ver com aquilo. Então ele não tinha como assumir aquele trabalho. Ele não tinha como participar daquele trabalho. A posição dele, aquilo que ele podia fazer, era 0. Ele estava fora, ele era persona não grata, ele era uma pessoa que não era para assumir aquilo ali. Só que existem 3 aspectos que nós vamos olhar hoje à noite sobre a nossa proximidade de Deus. E o primeiro aspecto é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E um certo dia, Samuel, depois de terminar o trabalho dele, sabe qual era o trabalho de Samuel? Ele era o rapaz que ligava as luzes e apagava também. Ele era a pessoa responsável de apagar a luz e acender a luz do templo. Ele era o menino dos switches. Né? E aí ele chega para depois de terminar o seu trabalho, ele foi dormir. E aí ele deita para dormir, e no que ele deita para dormir, ele ouve Samuel. E aí o que ele faz? Bom, eu acabei de deitar, alguém falou meu nome, quem que deve ser? Meu chefe. Ele levanta e vai lá para Eli e fala assim, o senhor me chamou? Aí Eli, talvez já cansado, já mais velho, não, meu filho, não te chamei não, vai dormir, rapaz, você tá doido. Vou chamar você uma hora dessa. Tá bom, patrão, tá bom com vocês. E aí de repente vem de novo a voz, Samuel. O menino acorda. Talvez ele não chamou, mas agora, né? Agora eu acordei ele, aí ele chamou, né? O senhor me chamou, patrão? Não me chamei, não. Mas aí Eli, como era um homem experiente, falou o seguinte, Deus está tentando falar com o moço. Olha, se você ouvir chamar você mais uma vez, meu filho, fala assim, olha, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E foi isso que Samuel fez. Ele foi deitar mais uma vez, e quando ele ouve Samuel, Samuel, ele fala, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus começou a falar com ele. A primeira coisa que a gente precisa, irmãos, na nossa vida, é ter disposição para ouvir.
Porque a primeira vez que Samuel ouviu chamar o nome dele, ele podia ter feito como um adolescente normal no nosso tempo, né? Estou dormindo, não falo comigo amanhã. Estou ocupado, não posso ouvir agora. Estou trabalhando, estou na correria, eu não posso parar para ouvir agora. Mas mesmo num momento, depois de um dia cansado de trabalho, Samuel parou tudo para ir atender aquele da onde ele sabia que vinha a voz, que ele pensava que vinha a voz. Aí Samuel ele tinha disposição para ouvir. Ele estava pronto. Ele não olhou para o trabalho e falou, não, já acabou o trabalho, já apaguei as luzes, esse homem que me chama amanhã. O que eu tinha para fazer para ele hoje eu já fiz. Deus nunca chama ninguém disposto. Deus só chama pessoas dispostas. Glória a Deus. E aí ele tinha disposição para ouvir. Sabe uma coisa que às vezes me entristece? É porque as pessoas falam assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Não, você está ouvindo. Você está indisposto para dar atenção à voz de Deus. Deus chama a gente. Deus cutuca a gente. Deus nos cutuca por sinais, por emoções, por sentimentos, por questionamentos. Deus nos chama através de planos. Deus nos chama através de ideias. Deus nos chama. Mas por diversas vezes a gente coloca o chamamento de Deus numa tábua de pensamentos e não damos ouvido àquilo que Deus quer dizer. A gente fala para Eli, ele não responde. Ele diz que não foi que chamou, a gente ignora. Não. Eu não preciso ouvir isso, eu não preciso estar olhando isso aí. Samuel tinha disposição para ouvir. E Samuel, além de ter disposição, ele buscava estar em silêncio e em comunhão. Tem muita gente na oração que vai assim para Deus e fala assim, Senhor, está aqui a lista do que eu preciso. Eu preciso diz, em nome de Jesus. Amém, fui. Está aqui a lista da minha necessidade. Olha, eu preciso que o senhor faz isso, eu preciso fazer aquilo lá e tal. Meu amigo, é melhor você falar com a Alexa, né? Ou com a Siri, né? Ou então no chat GPT para fazer uma lista para você, né? Deus precisa ser colocado no lugar de nosso Senhor. E como Senhor, um Senhor bom e amigo. Deus quer ser seu amigo. E para você ter amizade com Deus, sabe uma coisa difícil de você ter amizade com uma pessoa? Uma pessoa que não deixa você falar. É muito difícil você ter uma pessoa que não deixa você falar, né? Já conheceu alguém que ele fala, e na sua vez de falar, você vai falar, a pessoa não deixa você falar. Né? O pastor tem uma brincadeira que ele faz às vezes com a pessoa, ele está no gabinete pastoral e a pessoa começa a falar. E ele vai tentar falar, a pessoa interrompe, ele vai tentar falar, a pessoa interrompe, ele põe a mão no bolso, tira uma nota de 5, uma nota de 10, ó, dou $10 para você deixar eu falar 2 minutos. Tá aqui, ó. $10, vou comprar seu silêncio agora, $10, só para me falar 2 minutos. Se você me der 2 minutos, eu te dou $10. Porque tem gente que não para de falar. Não tem silêncio, não tem percepção de que Deus quer falar alguma coisa também. E na comunhão, irmãos, com Deus, nós precisamos de aprender que Deus fala conosco. Deus fala através da sua palavra, Deus fala no nosso coração, Deus fala através de alguém. Às vezes Deus usa uma pessoa para falar com a gente. Às vezes Deus usa uma mensagem para falar com a gente. Às vezes Deus usa um hino para falar com a gente. E sempre Deus usa a sua palavra para falar com a gente. Sempre. Sempre a palavra de Deus vai estar revelada na sua palavra. E aí que entra a terceira parte sobre ouvir Deus. Nós precisamos de reconhecer a voz de Deus. Existem muitas vozes falando hoje. É verdade. Existe muita gente falando. Eu falava para a igreja em Los Angeles hoje pela manhã. A quantidade, irmãos, de profetas que hoje a gente tem. Antigamente, a gente aconselhava os crentes. A gente aconselhava, olha, não fica indo em várias igrejas, não. Vai na igreja que é a sua. Por que você fica indo em várias igrejas e às vezes você fica ouvindo uma palavra diferente de cada pessoa? E eu não estou dizendo que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, mas é um trabalhar diferente que Deus tem. E às vezes, em alguns lugares que você vai, é um movimento, mas não é Deus. Está acontecendo alguma coisa, mas não é Senhor. É um outro movimento que está acontecendo. E hoje em dia as pessoas vão, você vê pelo lugar que nós estamos aqui hoje. As pessoas estão um pouco preocupadas se você tem um relacionamento pessoal com Deus. Elas querem te oferecer um fast food no final de semana para você dizer que cumpriu a sua religiosidade.
Discernir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus é o lugar onde você aprende a ouvir que Deus vai falar com você, na maioria das vezes, alguma coisa que vai lhe fazer mudar de atitude. Um lugar que você vai, onde Deus só te aprova, você não está procurando por Deus, você está procurando por você. Agora, um lugar onde um Deus só te aprova, nem você se aprova. Tem muita gente procurando Deus para aprovar Ele, porque Ele não se aprova. Ele olha para o espelho, ela olha para o espelho e ela não se aprova. Aí ela vai para um lugar onde ela vai encontrar uma palavra que vai aprovar, vai falar, você é um lindo de Jesus. Está tudo bem com você. E não vai dizer, olha, sabe por que você está assim? Sabe por que você está assim? Porque você está incomodado com uma coisa que eu estou me incomodando com você. A palavra de Deus fala que a tristeza em Deus causa arrependimento e se manifesta em glória. A tristeza em Deus. Reconhecer a voz de Deus chama a atenção da gente do que aquilo que precisa mudar. Sabe qual foi a palavra de Deus para Samuel? Foi assim, Samuel, olha, Eli e os filhos dele acabaram com a minha casa. Eles transformaram o culto a mim num lugar de ladrões e salteadores. Sabe o que os filhos de Eli faziam? Os filhos do grande Eli, que Samuel estava trabalhando para ele, eles ficavam na fila das ofertas. Olha isso. Eles ficavam na fila das ofertas. E quando o povo trazia para oferecer a Deus a carne imolada para ser oferecida no altar, e eles passavam do lado, ele falava assim, olha, essa carne está muito boa, essa aqui você não vai oferecer não, essa aqui a gente vai ficar para nós. E tirava do povo aquela oferta que era para ser oferecida para Deus. Tirava o melhor da gordura, em vez de oferecer para Deus, ficava para eles. E Deus estava farto com isso. Estava farto que eles tinham feito da igreja do Senhor, naquele tempo, naquela ideia, negócio. Nós estamos aqui para fazer negócio. Nós estamos aqui, nós vamos trazer aqui um grupo de louvor que toca muito bem, que canta um rock and roll muito legal, nós vamos colocar aqui umas luzes, e nós vamos fazer isso aqui o mais parecido com a balada que o pessoal vai. Deixar o mais próximo possível. E nós vamos colocar aqui uma pessoa para motivar as pessoas para a semana delas. Nós vamos colocar aqui uma pessoa que só fica falando para elas, olha, é isso aqui que Deus quer te ajudar, é isso aqui que Deus quer te abençoar, é isso aqui que Deus quer te acariciar, e nós vamos falar tudo isso para elas, e semana que vem, meu amigo, elas vão estar com o tanque delas lá no zero, elas vão vir aqui de novo para ouvir uma boa música e ser acariciado. E a sua responsabilidade com a família delas? Nenhuma. Não me traga problemas. Não me traga problemas. Tenta conversar com um pastor desse. Tenta levar um pastor desse em casa para tratar um problema seu. Vai lá falar para ele de uma dificuldade que você tem. Vai perguntar conselho espiritual para uma pessoa dessa. Olha os testemunhos que eles contam no púlpito. Vê se o testemunho que eles falam tem testemunho de vida pessoal com alguém. Precisamos discernir a voz de Deus. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus quer fazer com a nossa vida? Como é que Deus quer que nós vivamos a nossa vida? Deus tem um padrão para nós vivermos a nossa vida? Ouvir a voz de Deus. Samuel, você tem disposição hoje para trocar as posições, os posicionamentos da sua vida, para começar a ouvir aquilo que Deus quer que você faça, que você viva? Na maneira de Deus, da maneira como Deus quer que você viva? Outra coisa que é interessante, na parte número 2, é que nós precisamos, depois de ouvir aquilo que Deus fala, é crer nas promessas que Deus faz. Você precisa de crer naquilo que Deus fala que Ele vai fazer, né? E a crença, irmãos, ela começa a partir da nossa confiança no fato de que Deus é fiel. Você confia no fato de que Deus é fiel? Você acha Deus uma pessoa fiel? Uma pessoa fidedigna? Uma pessoa que você pode depositar confiança nela? Você pode descansar em Deus? Você tem coragem hoje? Tem coragem de descansar em Deus? Tem coragem de deitar nos braços do Senhor e descansar naquilo que Ele falou? Descansar naquilo que Ele disse para você que era para você fazer? Descansar na conduta que Deus pediu para você fazer nova?
Ah, mas isso aqui vai balançar todas as áreas da minha vida. Você tem coragem de crer na promessa de Deus hoje? De falar assim, não, eu creio que Deus é fiel, e se Ele falou que isso é bom, isso aqui é bom. Se Ele falou que esse tipo de conduta, de comportamento é bom, Ele é bom. Eu estava lembrando hoje do pastor Manuel, quando ele se converteu, pela manhã. Estava lembrando dele. O pastor Manuel se converteu na nossa igreja na Flórida há muitos anos atrás. Eu ainda não tinha chegado nos Estados Unidos, mas eu ouvi o testemunho dele. Ele falou que no dia que ele entregou a vida dele para Jesus, ele chegou em casa e ele tinha aqueles bar chique, sabe aqueles bar americanos chique dentro de casa? Aquele rack bonito, e tinha bebida de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar do mundo. Bebida cara, bebida barata, bebida boa, bebida ruim. Ele tinha coleção. E ali, irmão, era onde ele passava o final de semana dele. Naquele bar ali, toma um negócio, outra birita e outro negócio e tal. E o negócio dele era encher a cara. Vivia muito bem, ganhava o dinheirinho dele, não tinha muita dificuldade. Mas o final de semana dele era encher a cara. Ele falou que no dia que ele aceitou Jesus, recebeu Jesus, ele entendeu no púlpito o que ele precisava fazer. Ele chegou na casa dele e ele creu na promessa de Deus. Ele foi lá e pegou todas aquelas bebidas que ele tinha, as caras e as baratas, e virou tudo no sink da cozinha. Jogou tudo fora. Ele falou assim, não cabe eu viver uma vida para Deus e continuar num comportamento que é contrário ao Senhor. Ele creu que aquilo era bom para ele. Sabe o que aconteceu com a vida dele? Hoje ele é um pastor. Crente no Senhor. Toda a família dele depois veio para Jesus através do testemunho dele. E hoje ele vive feliz. Glória a Deus. Nunca sentiu falta daquilo. Aquilo nunca foi, eu parei de beber porque a igreja mandou. Ele nunca abriu a boca para falar disso. Pelo contrário, ele fala, quem pediu para mim parar foi Deus. E porque Deus me pediu, eu preferi crer na promessa que Deus tinha na minha vida. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que a partir de nós cremos naquilo que Deus fala, nós precisamos viver uma fé viva, ativa. Não se vive fé, irmão, simplesmente por crença. Eu creio em Deus. Não. Fé ativa. Você anda crendo em Deus. Você faz as coisas porque você crê em Deus. Deixa eu falar para você. Eu saí da Flórida e mudei para a Califórnia porque eu cria em Deus aqui. Eu cria que Deus ia fazer alguma coisa para mim aqui. Eu cria que Deus ia abençoar a minha família aqui. Eu cria que Deus ia abençoar o trabalho da obra dele aqui. Uma fé ativa. Você precisa ter uma fé ativa. Você não acorda de manhã e vai para o seu trabalho lá no escritório, ou vai para o seu trabalho na construção, ou liga o seu aplicativo na confiança de que o trabalho vai chegar ali. Isso é uma atividade que você faz, que você coloca uma confiança nisso. Pois então, Deus quer que você haja assim com Ele. Que de manhã você coloque o seu joelho no chão e fala, Deus, abre o meu dia, porque eu estou saindo de casa confiando na tua bênção. Glória a Deus. Confiando na tua mão, confiando no teu cuidado sobre a minha vida, uma fé ativa. E outra coisa depois da fé ativa, nós vamos começar a terminar. Uma persistência na espera. Porque nem sempre, irmãos, as coisas acontecem no momento que você crê. Você já me ouviu falando uma frase aqui muitas vezes. O perseverante e o teimoso é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O perseverante e o teimoso é o mesmo sujeito. A diferença do perseverante para o teimoso. O perseverante recebeu o milagre, o teimoso ainda não. Porque a perseverança e a teimosia, às vezes ela está na perspectiva do lado de lá. É como a pessoa te olha. Enquanto as coisas não acontecem, você é teimoso. Enquanto as coisas não se manifestam, você é teimoso. Enquanto a igreja de Glendale não se enche da maneira como vai encher, as pessoas chamam o pastor Will de teimoso. Até o dia que a igreja estiver cheia. Aí vão cumprimentar o pastor Will e vão falar assim, parabéns, pastor Will, você foi perseverante. É a mesma pessoa. Agora, o que muda é a perspectiva do perseverante. O perseverante, ele está agindo sobre a fé. O teimoso está agindo sobre o seu próprio cálculo. Só que você só sabe se é verdade uma coisa ou outra quando você vê o final das coisas. Você mesmo vai passar
pelo teste de duvidar se você está sendo perseverante ou teimoso. Você mesmo vai olhar para ele e você, eu estou sendo teimoso. Só pode ser porque as coisas não acontecem. Mas é hora de você redobrar a sua confiança na promessa de Deus. Deus prometeu e Ele é poderoso para prometer e para fazer cumprir. Deus é poderoso para dizer o que vai acontecer e cumprir aquilo que Ele disse que vai acontecer, se eu tão somente guardar uma fé ativa nele. Uma fé ativa. Andar no caminho que Ele me disse para andar, fazer as coisas que Ele me disse para fazer. E aí a gente chega na parte final. A perseverança, irmãos, ela só funciona se nós estamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Deus confiou, por exemplo, para Samuel uma mensagem difícil para Eli. No entanto, e a mensagem que ele tinha para entregar para Eli era falar que nem Eli, nem os filhos dele iam continuar na frente do trabalho. Deus ia tirar toda a linhagem de Eli da frente. Era a mensagem que ele tinha que dar para o chefe dele, você já imaginou? Só que ele precisava de ser fiel. E aí a obediência, irmãos, ela às vezes, ela não vem de coisa fácil de fazer. Coisa difícil. Quebrar paradigmas da sua vida. Deixar valores que você tem. Ah, isso aqui é um valor para mim, isso aqui ninguém mexe. Deus mexe. Ah, isso aqui para mim, olha, isso aqui eu tenho que... Entrega ao Senhor a sua vida. Entrega ao Senhor o seu coração, seja obediente à voz de Deus. Por falta de obediência, irmãos, o povo de Israel deixou de entrar na terra prometida. Ficaram 40 anos andando no deserto até que toda aquela geração morresse pela desobediência. Você não pode querer morrer no deserto, irmão. Você precisa de querer entrar na terra prometida. E a obediência, irmãos, ela começa de maneira imediata. Imediata. Samuel, embora jovem, foi obediente à instrução divina, pois ele sabia que Deus havia falado com ele, portanto, foi fiel em entregar na palavra de Deus. Ele foi imediatamente fiel e obediente. Você não pode protelar a obediência. O pastor falava nessa manhã, contava o testemunho lá na sede, e eu lembrei da minha vinda para cá, né? Quando o pastor ofereceu para nós irmos para cá, e ele falou assim, olha, eu tenho um trabalho para vocês em Los Angeles e tal, o que você acha? Eu falei, sim senhor. Não, mas fala com a sua esposa, né? Vamos orar a Deus e tal. Não, sim senhor, ela também vai. Sim senhor. Eu cheguei em casa, conversei com a Ana, ela falou, vamos embora. Obediência, irmãos, ela precisa ser imediata. Você não pode ficar protelando, você não pode ficar fazendo negócio. Olha, se isso aqui acontecer, aí eu obedeço. Não faz isso não. Não faz negócio com obediência, não. Não negocia a sua obediência. Seja obediente e Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Olha, eu tenho filhos pequenos. Quando a gente dá alguma ordem em casa, alguma coisa precisa de ser feita, uma coisa que tira a paciência minha e da mãe é negociação. Porque existem questões que não é uma questão de eu dar alguma coisa de volta, é de alguma coisa que precisa ser feita. Não tem que haver negociação para limpar o quarto. Não tem que fazer negociação para comer a comida que está na mesa. Tem que ser obedecido, né? Aí nessas horas a gente lembra daqueles filmes brutos lá do Brasil, né? Como o do Bop, né? Missão dada é missão cumprida. Obediência, irmãos. Você não tem que ficar protelando com Deus, negociando com Deus a sua vida e a sua conduta moral. Obedeça. Obedeça. É para parar de mentir? Pare. É para parar de andar de maneira errada? Pare. Não fica negociando. O mundo, o diabo não brinca de ser diabo e ele usa a nossa desobediência, às vezes para tirar o nosso ataque. Sabe uma coisa que, quando na época que eu saía muito, uma coisa que acontecia sempre no outro dia de manhã, eu não sei se já aconteceu com você, se você já passou por essa experiência na sua vida noturna, mas eu passei, quando eu tinha meus 20, 19 anos de idade, né? Depois dos 21 eu já estava crente de novo, mas lá para os meus 19, 18 anos de idade, então a gente ia muito para um lugar lá em São Paulo que chamava Casebre.
E o negócio era encher a cara, né? Irmão, no outro dia, não era a dor de cabeça da bebida. Era uma tristeza, irmão. Era uma vergonha própria, alheia às vezes. Era uma lembrança das coisas que, meu, não tem vida aqui. Não tem, sabe? Não tem. Mas semana que vem estava lá de novo. Estava lá de novo, mendigando aquele tempo de êxtase, aquele tempo de... Mas quando veio o tempo da obediência, eu nunca me senti assim depois de um culto. Eu nunca me senti assim depois de um domingo à noite da presença de Deus, uma segunda-feira de manhã, eu de ressaca por causa do culto. Eu nunca me senti assim. E aí eu percebi que a obediência, ela tem prêmio. Quem obedece é feliz, irmão. Quem obedece recebe de Deus. A obediência, mesmo em situações difíceis. Para muita gente isso custou para mim. A minha obediência a Deus fez com que eu precisasse de terminar relacionamentos. Com pessoas que eram amigas minhas, que eu amava, que eu continuo amando. Gente legal, gente boa, que não dava mais para a nova fase. Eu tive que cortar amizades para que o comportamento fosse diferente. Eu precisava de ser diferente. E a pessoa ficou brava comigo. Dedo na cara e acusação e tudo. Você está fazendo isso por pessoas que estão querendo te dominar. A pessoa que está querendo te dominar nem seu nome sabe direito. Chama você de meu amigo porque não sabe seu nome. E não era verdade, irmão. Não era verdade. Quem queria me dominar era aquela situação. Quem queria me dominar era aquela vida. Quem queria me dominar é aquela patota, aquela mesma patota. Que queria mais gente para aprovar o seu comportamento que já não servia mais para mim. Se eu continuasse naquela vida, era para continuar aprovando o outro no comportamento dele, não o meu, porque eu não queria mais fazer aquilo. A obediência é difícil. É difícil. Ela custa. Ela custa, às vezes, a sua cara de ser tratado pelos outros agora de quadrado. Fizeram lavagem cerebral em você. Mudaram agora a sua... Custa. Mas ela é proveitosa, porque ela é abençoada por Deus. Glória a Deus. E por último, a obediência, ela tem resultado. O resultado da fidelidade de Samuel foi que Deus mudou a história da família dele inteira. Glória a Deus. Já falei, a linhagem de Samuel era de um homem rebelde, que tinha sido engolido pelo próprio Deus, como sinal da absoluta desaprovação de Deus pela vida dele. Agora sabe quem que era Samuel? O sumo sacerdote. Tudo aquilo que o ancestral dele sonhou, Samuel viveu. Qual que é a diferença? Obediência. Obediência. Saber fazer as coisas na hora que Deus chama. A relevância da obediência na nossa vida, o resultado. Se ouvires atentamente a voz de Deus. Eu estava lendo um salmo esses dias atrás. O salmo do Rosh Hashanah, que é o salmo do Ano Novo Judaico. A coisa mais linda. E tem um momento que Deus fala assim naquele salmo para Israel. Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se Israel me desse ouvido, se eles ouvissem o que eu estou falando para eles. Eu fico imaginando, se a gente pudesse, a gente coloca isso na teologia, chama antropopatia. É colocar os sentimentos humanos em Deus, para que a gente consiga entender Deus. A teologia chama isso de antropopatia. Eu fico imaginando dessa maneira antropopática de Deus, Deus colocando a mão assim no meio da cabeça, assim, ó, indignado, frustrado com a humanidade. E falou assim, ai, se Israel me ouvisse, ai meu Deus, ai eu mesmo. Se eles me ouvissem, se eles me dessem ouvido, sabe o que ia acontecer com eles? Eles iam comer do trigo mais fino e do mel saído da rocha. Você já imaginou? Geralmente, irmãos, não sei se você já percebeu isso, mas a maioria dos pés, dos cachos de abelha, né, das colmeias de abelha, elas nascem em vegetais.
Porque geralmente aquele tipo de vegetal, a flor daquele vegetal traz um pouco de nutriente para dentro do próprio mel. Mas aquele mel que Deus está falando que Israel ia comer, ele ia brotar de uma colmeia dentro da rocha. Significa que não ia ter sabor de outra coisa senão do próprio mel. Meu Deus. Não ia ter mistura. Não ia ter confusão, o mel ia ser puro. O mel saído da rocha, no meio da rocha, os minerais da rocha no meio do mel. A rocha representa Cristo. O sabor de Cristo no meio do mel, irmão, se você conseguisse entender isso de maneira espiritual. O sabor da presença de Deus na doçura da vida. O mel saído da rocha. Pastor Naline, ele conta esse testemunho, e esse é o último testemunho que eu conto para a gente começar a terminar. Que atrás da casa dele tinha um pé de laranja. Ele cresceu com esse pé de laranja atrás da casa dele lá. Depois de muitos anos ele voltou junto com a família para passar alguns dias na casa e viu aquele pé de laranja e falou assim: olha, nosso pé de laranja está aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar umas laranjas, vamos fazer um suco de laranja. E diz que eles pegaram e tal, as laranjas bonita, viçosa. Eles cortaram a laranja, espremeram, fizeram o suco, a hora que eles colocaram na boca, gosto de esgoto. As laranjas estão tão bonitas, meu, o que aconteceu? E tal, começaram a pesquisar e tentar entender. A raiz da laranjeira tinha estourado um cano de esgoto. E a laranja estava trazendo o sabor daquele cano de esgoto para dentro da fruta. Tem muita gente vendo fruto viçoso, mas tomando suco podre. Vendo os frutos viçosos que esse ambiente nos dá, mas está tomando suco podre. E Deus está falando assim: se me ouvisse, se andasse nos caminhos, se fizesse o que eu estou mandando, ia tomar o mel puro saído da rocha, ia comer o trigo mais fino. Deus tem o melhor para nós, debaixo da obediência a Deus. Glória a Deus. Para concluir, para conhecer Deus profundamente é essencial ouvir, crer e obedecer. Nós precisamos, em primeiro lugar, parar as vozes da nossa mente e ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, crer que é Deus falando com a gente. Crer que é Deus manifestando alguma coisa para a gente, para glorificar o nome dele na nossa vida. E por último, andar em obediência ao que ele disse. Andar em obediência àquilo que Deus chamou para a gente para viver. Cada crente deve se perguntar: será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Se você pudesse perguntar isso para a sua alma hoje, eu quero terminar com essas perguntas. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido aquilo que Deus tem chamado você para viver? Você tem dado atenção à voz de Deus? Você quer continuar ouvindo a voz de Deus? Você está crendo em que Deus prometeu? Agora, crê de maneira ativa. Crê de maneira inativa, irmão, todo mundo crê. Eu vi que Deus falou isso aí lá no passado, eu sabia que isso ia acontecer, mas não fez nada para que acontecesse. Não criou o ambiente, não participou do ambiente, não se dedicou para que o ambiente fosse abençoado por Deus. E por último, eu estou obedecendo os mandamentos de Deus quando eu coloco a palavra de Deus e aquilo que Deus pede da minha vida, a minha vida se conduz de acordo? Eu estou andando de acordo com aquilo que Deus pede de mim, que Deus pede da minha vida? Eu estou andando em direção ao plano de Deus para mim, como pessoa, como homem, como mulher? Jeremias 29, versículo 12 e 13 diz assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê um 2025 repleto de experiências com Ele. Que em maio, que nós estamos hoje celebrando, e que cada dia da sua vida, que cada dia desse ano possa ser repleto de experiências com Deus. E que no dia ruim e no dia bom, você conheça a boa vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia.
Termino dando uma palavra para você sobre disciplina espiritual. Disciplina espiritual é uma coisa que a gente faz independente do dia que a gente está vivendo. Já foi para academia? Já passou um tempo em academia? Eu já, por incrível que pareça, pela gordurinha da minha barriga, eu já fui de academia, né? Por um breve período de tempo, mas eu fui. E sabe uma coisa a respeito da academia que todos nós descobrimos fácil? Muito fácil. Que a academia só funciona se você tem continuidade. Não adianta ir para a academia uma vez por semana. Você tem que ter uma progressão, você tem que acompanhar a academia das coisas. A vida espiritual, irmãos, é assim. Na verdade, eu gosto sempre de falar isso para os irmãos, que essas coisas funcionam na vida nossa terrestre para manifestar aquilo que Deus já disse na vida espiritual. Primeiro é assim na vida espiritual, depois na vida terrena. Então a nossa disciplina espiritual, ela precisa ser levada muito mais a sério do que as outras disciplinas que a gente tem. O pastor Lyle Dorset, que falou para mim muito a respeito de disciplina espiritual no ano de 2013, ele falou que todos os dias, ele é anglicano, ele não é pentecostal, ele não é pastor metódico, tal, bem papapá. Você fica com, se você não é crente assim, vai ouvir ele a primeira vez, você dorme. Porque você não consegue discernir o que ele está falando. E ele fala coisas profundíssimas. E ele falou que todos os dias ele dá a mão com a esposa dele e ora. E agradece a Deus por 10 coisas que Deus fez na vida dele aquele dia. Todos os dias. E aí ele fez um parênteses para nós. Inclusive no dia que a minha filha morreu. Todos os dias. Disciplina. Todos os dias ele agradece a Deus por 10 coisas que Deus fez. Agora, você já imaginou esse homem orando no dia que... Deus me livre. Deus me livre ter que experimentar uma disciplina dessa. Mas a disciplina dele, que ele nos mostra, que ele fala no seu testemunho, nos prova que Deus é uma pessoa que vale a pena crer nele. Aleluia. Muita gente vem para esse país crendo na promessa de alguém. Eu vim para cá. E eu espero que você também, na sua vida, tenha vindo para cá, crendo na promessa de Deus. E agindo ativamente pela promessa que ele fez, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo de alegria na sua presença, de conhecimento, de satisfação. Senhor, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, Pai, que eu te agradeço, Senhor, por nós estarmos aqui diante de ti, Senhor. Nós não estamos diante de Mamon, Senhor, diante de uma outra entidade, Senhor. É verdade. Nós não estamos aqui, Senhor Pai, debaixo, Senhor Pai, da manifestação diabólica de um demônio, Senhor. Nós estamos aqui debaixo da tua manifestação santa, justa, eficaz, ó Senhor Pai, bondosa, amiga, redentora, Senhor. Maravilhosa, Senhor Pai, conselheira. Ah, Senhor Pai, que nos mostra a eternidade, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. É verdade. Senhor Pai, nós te agradecemos por esse tempo de alegria na Tua presença, de conhecimento de Ti, Senhor, de justificação, Senhor Pai, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Senhor, eu apresento a vida de cada um de nós, ó Senhor Pai, em nome de Jesus. Senhor Pai, eu repreendo todo espírito maligno, Senhor Pai, todo espírito com, Senhor Pai, intenção maligna, toda obra maligna, Senhor Pai, toda obra de hoste maligna, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, e que haja liberdade, Senhor, no meio do Teu povo, libertação, Aleluia. Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Pai, para viver para Ti, Senhor. Senhor Pai, consagra ao Senhor a vida de cada um de nós, ó Senhor Pai. Eu sei que nessa semana ainda nós vamos ouvir, Senhor Pai, o testemunho, Senhor Pai, de mudanças acontecendo no coração e na alma. De, Senhor Pai, diferentes intenções, ó Senhor Pai, sendo manifestadas, ó Senhor Pai, novos caminhos, ó Senhor Pai, sendo abertos através, ó Senhor Pai, da pregação do Teu Evangelho, como deve ser, Senhor. Senhor Pai, cumpra em nós o Teu querer, Senhor Pai, faz a Tua vontade da nossa vida e nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria. Amém.